passei por um problema bastante sério no meu relacionamento. Foi uma questão de separação e foi bastante doloroso para mim e para minha filha, né? Peguei uma anemia muito profunda, não me alimentava, não conseguia me alimentar. Só que eu achava que era só uma fraqueza, e chegar ao ponto de eu ter que ir no médico e o médico dizer que eu estava com uma anemia profunda, né? Nesse período também houve a situação em que o meu apartamento foi colocado à venda e na época, na ocasião, eu não tinha condições de arcar com os custos de uma mudança, de alugar uma casa ou de comprar, porque a venda do apartamento ia demorar uns 6 meses para sair. E comecei a orar, perguntar para o Senhor uma direção que eu precisava tomar nessa situação, né? Porque eu comecei a ouvir sentenças de que eu moraria na rua, que eu passaria necessidade, e eu não aceitava essas sentenças na minha vida, né? Porque o servo de Deus, ele não pode se conformar com maldições, né? Via pela TV, desde manhã o programa do apóstolo até à tarde, o programa da bispa, à noite, na madrugada, era o que me alimentava. Porque eu só passando, se eu não ligasse a televisão para ouvir uma palavra, eu ficava chorando o dia inteiro, né? E como a fé vem pelo ouvir, o que eu tinha que fazer era ouvir a palavra do Senhor. Comecei a me alimentar dos testemunhos, né? No louvor, na oração também. E eu senti no meu coração de fazer um voto para ajudar na digitalização e também em questão de obediência à palavra. Quando a gente aprende o segredo espiritual do dízimo, da oferta, de um voto no altar, a gente aprende muito com o Senhor. Confiei que o Senhor realmente que aquela oferta clamaria pelo meu milagre. Descansei, continuei trabalhando. Nesse tempo eu comecei a melhorar da minha saúde, comecei a me alimentar melhor, comecei a me levantar. E assim eu fui me fortalecendo, o Senhor foi me fortalecendo. Com uma semana, que eu entreguei o voto no domingo, com uma semana eu fui chamada na sala do meu chefe. Ele sentou conosco, com todos os funcionários, e explicou para a gente que a empresa estava passando, a gente já sabia que a empresa estava passando por um momento difícil, que a gente trabalha com obras, e que nós precisaríamos ajudar a empresa de alguma forma, enxugar as receitas, né, como eles falam. E a opção que que o meu chefe deu para não demitir os funcionários seria baixar o salário. E eu comecei a pensar, eu falei, Senhor, eu preciso desse dinheiro, o que eu vou fazer, né? No meu coração, sem falar nada. Mas eu vou confiar no Senhor. Se eu entreguei, eu tenho que descansar no Senhor. O Senhor vai prover. Eu recebi a visita de um corretor, eu já sabia que ia ser vendido, porém eu não sabia, não tinha ninguém, o meu ex-marido não falou o prazo, não falou data, nem nada. Eu recebi a visita do corretor, né, dizendo na portaria do meu prédio que ia subir para poder verificar o apartamento. Eu, como assim, né? Fiquei preocupada porque eu não fui avisada, ninguém me notificou de nada e eu comecei a ficar preocupada. O salário baixou, o apartamento foi vendido e as sentenças que vieram foram totalmente contrárias. Assim, você vai vender, você vai ter que morar em outro lugar. Eu comecei a pensar, onde é que eu vou morar? Aí passou uma semana, eu fui chamada novamente para conversar com o meu chefe. Ele começou a explicar que tinha escutado uma conversa minha com uns amigos meus e que ficou bastante preocupado e sentiu no coração dele de me ajudar de alguma forma, mas ele não sabia como me ajudar, né? E a única coisa que ele pensou na hora de me ajudar seria reformar a casa que a empresa estava construindo. Então ele perguntou para mim, Soraya, o que você acha de eu reformar essa casa para você morar com a sua filha? Eu confesso a você que eu fiquei sem chão. Eu não esperava, porque ia ser um estoque de obra, então estoque de obra é uma casa simples, sem piso comum, sem nada, tudo comum, né? Não ia ter nada de especial. Então eu percebi que ele começou a reformar a casa, mas eu percebi que ele estava reformando de uma forma diferente, só que ele não me falou nada. Aí quando ele me chamou para conversar, ele falou, Soraya, eu estou reformando a casa, a partir de hoje você vai ter onde morar. Você vai morar com a sua filha aqui e não vai ter custo algum, exceto com a alimentação e as coisas da sua filha. Você aceita? Na hora o Espírito Santo falou para mim, eu não falei para você que eu cuido das suas coisas? Quando você cuida da minha casa, eu cuido da sua. Quando você cuida das minhas coisas e coloca as minhas coisas em primeiro lugar, eu cuido das suas. E aquilo me impactou muito, porque eu não esperava esse tipo de reação do meu chefe. Ele é uma pessoa que ele não é cristão. Ele reformou a casa com o melhor porcelanato, reformou o banheiro
de forma linda, o meu banheiro é lindo, eu não pago nem um centavo por ela. Continuo fazendo voto, continuo pagando o meu carnê, o meu salário é 100% meu. Então Deus me honrou 100%. Eu fui alimentada através de um testemunho da TV. Foi o que me pôs de pé, foi o que me levantou, foi o que me fortaleceu. E eu tenho certeza que assim, a gente não pode deixar a rádio nem a TV sair do ar, né? Porque muitas vidas dependem, muitas pessoas não têm condições nem de ir para a igreja. E tem a TV como a sua igreja dentro do seu lar, né? E tem sido grandemente abençoada por isso.